Ontem, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou, de fato, que vai descartar essas mensagens apreendidas com suspeitos presos na terça-feira pela Polícia Federal. Essa afirmação ela foi duramente criticada por juristas. É obstrução de justiça. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com o Marcelo Lavener, advogado e ex-presidente da OAB. Oi, Marcelo, tudo bom? Boa tarde, como está? Muito bem, seja muito bem-vindo aqui no Bom para de estar Todos. Com vocês aqui. Marcelo, quero que você explique para a gente. É obstrução de justiça? O que Sérgio Moro está tentando fazer em relação às provas? Explica para a gente qual é o papel de um ministro da Justiça, ex-juiz, nesse momento. Pois bem, o comportamento do cidadão que ocupa hoje o Ministério da Justiça tem sido objeto de análise por inúmeros professores, advogados, juristas e entidades da maior credibilidade, como, por exemplo, a OAB do Brasil. E todos eles são uníssonos, têm claramente uma posição de crítica àquilo que o ministro da Justiça está fazendo. A OAB pediu o seu imediato afastamento do cargo de ministro da Justiça exatamente para evitar o que está acontecendo, ou seja, da Justiça, investigado por comportamentos irregulares, está obstruindo a Justiça, está violando a lei e a Constituição, porque está agindo além de seus poderes e agindo contra a Constituição. Um acusado não pode ser o dono do processo. O réu não é o dono do processo. O réu tem garantias, mas não é o dono do processo. Ele não é réu ainda, mas vai ter, porque vai ficar provado que ele absolutamente se comportou como juiz, enquanto era juiz, de maneira irregular. E agora continua no estilo Moro, fazendo as coisas erradas, ilegais e ilegítimas, como é o caso da portaria 666, que foi editada hoje por ele, exatamente para se acobertar. O que ele quer com essa portaria é criar uma situação em que a fonte das acusações e das denúncias contra o seu comportamento irregular, que é o jornalista Glenn Greenwald, seja deportado do Brasil. É um uso prevaricador da função que ele exerce, de exercer esta função em seu benefício pessoal. Marcelo, quem vai parar Sérgio Moro? Bom, quem devia parar Sérgio Moro devia ser a consciência que ele deveria ter de que ele está se comportando de maneira absolutamente irregular, ilegítima e inconstitucional. A segunda ordem de quem poderia parar seria o Poder Judiciário, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que são as cortes superiores que têm poder disciplinar sobre o juiz na época e agora tem também poder de decisão a respeito de atos do ministro da Justiça. No caso, já como ministro da Justiça, o Supremo Tribunal Federal. De modo que, se não for a consciência moral que possivelmente é deficiente nele, ou se o Supremo Tribunal Federal não adotar as medidas que já estão solicitadas por vários advogados defendendo diversos réus, se o Supremo não assumir a sua posição de Corte Constitucional, então só restará ao povo ir para a rua e manifestar a sua insatisfação com esse risco que uma autoridade apoiada por um governo ilegítimo está provocando à democracia brasileira. O STF hoje criticou bastante as ações de Sérgio Moro em relação à destruição das provas. Mas você acredita que o STF vai em frente, vai levar essa investigação, esse julgamento de Sérgio Moro, que vai ser feito algo de fato?
O pronunciamento hoje não foi do tribunal, não foi do Supremo Tribunal Federal. Foi o pronunciamento, né, de diversos ministros, de alguns ministros que se manifestaram a respeito do assunto e já vem se manifestando desde quando as denúncias feitas pelo Intercept foram divulgadas no nosso país, aqui no Brasil. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem demonstrado uma debilidade muito grande. Os advogados se queixam de que o Supremo Tribunal Federal não tem reagido às provocações que os advogados de defesa têm feito perante o Supremo Tribunal Federal. Adiamentos consecutivos, julgamentos que não terminam, decisões que demoram a ser proferidas, de modo que há uma reivindicação, há uma crítica, há uma cobrança, digamos assim, da categoria dos advogados que estão atuando nesse processo, quanto ao mau funcionamento, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. É preciso que o Supremo Tribunal Federal, numa hora em que ele é chamado a ter um protagonismo muito grande e devolver a paz e a ordem jurídica ao país, gravemente afetadas uma e outra, então é preciso que o Supremo se supere nas suas eventuais fraquezas, nas suas eventuais debilidades, nas suas eventuais divergências internas e assuma o papel de corte constitucional que o país, pelo qual o Brasil está esperando. E o povo brasileiro já não pode mais deixar de considerar. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.